Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui ao quadro onde eu comento sobre as novas versões do Wolf WP. Estamos começando o ano aqui com novidades, hein? E nesse vídeo a gente vai comentar sobre a versão 3.2. Eu tenho muitas ideias ainda de atualizações para trazer e principalmente uma delas eu quero trabalhar aí de forma bem focada, que vai ser uma atualização tão grande como a versão 3.0. Eu estou estudando bastante ainda para ver se vai ser possível lançar esse ano. Então se prepara que eu vou soltar aí mais novidades quando já estiver mais lapidado a minha ideia. Então sem mais enrolações, vamos direto ao conteúdo dessa nova versão. E o objetivo principal dessa nova versão do Wolf WP foi adicionar os recursos mais solicitados pelos clientes. Ou seja, eu peguei aqueles recursos que estavam sendo solicitados bastante e classifiquei lá com ordem prioritária. Selecionei uma parte deles e desenvolvi e virou essa nova versão aqui que está sendo lançada. Além disso, essa versão também está trazendo várias correções muito importantes que com certeza você não pode estar deixando de atualizar, que vai corrigir alguns problemas aí que estavam acontecendo com o Wolf WP. Falando das mudanças, eu gosto de agrupar as mudanças de cada versão em 3 categorias, na categoria adicionado, melhorado e corrigido. Então vamos começar com a categoria de adicionado. Na categoria de adicionado, a primeira coisa que a gente tem aqui foi fixar menu principal no topo, que era algo muito solicitado pelos usuários e que eu acabei adiando bastante pela questão de poder atrapalhar um pouco da experiência do usuário, e fiz essa funcionalidade aí na versão 3.2. Ficou bem interessante porque eu adaptei lá algumas coisas como a diminuição do menu quando fixar, que não vai estragar tanta a experiência do usuário. Também é um recurso opcional, só vai aparecer se você marcar que deseja fixar o menu no topo. Na categoria de adicionado, a gente teve uma maior personalização para os artigos relacionados. E quando eu digo uma maior personalização, agora é possível aumentar a quantidade de artigos que aparece lá no fim do seu post principal, além de você poder alterar as cores. E baseado em alguns testes nos meus sites, eu tive um resultado muito bom em se tratando de um aumento do número de visitas. Se você aumentar aí a quantidade de artigos que estão aparecendo lá na parte de relacionados e também alterar um pouco das cores para trazer um pouco mais da atenção dos usuários. Então vai depender também muito do seu nicho, beleza? Se for um site ali focado muito em AdSense, vai ser bacana você estar experimentando essa nova funcionalidade. E o próximo item foi a nossa página box de informação com filtro de categoria, algo muito solicitado também. E o que significa isso? Lembra daquela página de produtos e serviços ou a página feita com o nosso construtor de páginas, o WP Simple Builder? Quando você adicionava a listagem de produtos ou artigos ou até e-books, você só tinha 2 possibilidades de exibição. Ou você exibia todos os produtos, por exemplo, ou produtos específicos. Agora é possível você exibir apenas produtos de uma categoria. Isso aqui ficou bem interessante, eu recomendo você atualizar e dar uma olhada. No plugin WP Simple Builder a gente teve a adição do elemento de link âncora, que é aquele link que quando você clica ele faz o scroll na página de forma bem amigável e elegante, levando o usuário para outro destino na mesma página. E a gente também ainda teve dentro do plugin WP Simple Builder a possibilidade de fazer com que os produtos sejam abertos na mesma aba, coisa que por padrão quando você clicava sempre abria uma aba diferente. E no plugin Wolf Privacidade a gente consegue agora fechar a barra de consentimento de cookies sem precisar recarregar a página, algo também que era muito solicitado e que eu acabei atendendo. Eu fazia esse refresh da página porque eu estava experimentando uma ideia que seria muito interessante quando já tivesse a questão de gerenciamento de cookies. Mas como ainda não consegui implementar isso de forma eficaz como eu estava pensando, eu acabei cedendo essa funcionalidade aí de fechar a barra e não precisar mais recarregar a página do site, que também eu admito que melhora bastante a experiência do usuário. E por fim, nessa categoria de adicionado, a gente teve as redes sociais de compartilhamento para a página de categorias e tags. O que significa? Aqueles botãozinhos de compartilhar nas redes sociais não vai aparecer agora só dentro dos artigos, ela vai aparecer nas páginas de categorias e tags, aumentando assim a possibilidade do seu site trazer muito mais visitas aí para o seu negócio. Agora vamos para a categoria de melhorado. A gente teve 2 coisas importantes relacionadas à checagem. Que checagens foram essas?
a questão dos requisitos para o WP Simple Builder. Quando você tentar criar páginas muito grandes, por exemplo, com mais de 10 seções, é recomendado que você tenha uma certa configuração lá no seu servidor relacionado ao PHP. Lá vai aparecer uma mensagenzinha de alerta agora te explicando passo a passo como você pode verificar isso. E também a outra checagem é a questão de requisitos se você for utilizar aquele recurso de páginas AMP. O que estava acontecendo? Em alguns sites, os formulários, principalmente os de comentários, não estavam funcionando. Eu recomendo fortemente então você que habilitou esse recurso de páginas AMP está verificando se os seus formulários estão funcionando corretamente, porque tem uma funcionalidade lá nas hospedagens, que é o Mod Security, que acaba bloqueando algumas requisições das páginas AMP. Então eu coloquei uma checagem lá que vai te ajudar com passo a passo de como você pode resolver isso lá no seu site. Nós tivemos também melhorias de acessibilidades indicadas pelo Google PageSpeed Insights, melhorando ainda mais a nota do WP. E nós também tivemos a atualização dos plugins recomendados, que é aqueles plugins que fazem parte ali do funcionamento para o WP funcionar de forma correta. E na categoria corrigido, como eu falei, tem correções aqui muito importantes que foram adicionadas nessa versão. E a primeira delas e a mais impactante que você precisa corrigir foi o problema no shortcode dos blocos de anúncios que mudavam de ID. Então calma, vamos lá. Se você usou aquele recurso de blocos de anúncios do WolfWP, você vai perceber que tinha a geração de shortcodes. Mas qual era o problema? Que quando você ordenava os anúncios, esses shortcodes acabavam alterando o ID. Isso, consequentemente, poderia fazer o quê? Com que um determinado shortcode que você já tinha botado em uma página lá não aparecesse mais, ou até aparecesse o anúncio errado que não era para estar ali. Nessa versão isso foi corrigido, mas você precisa seguir o passo a passo que vai aparecer lá no seu site depois que você atualizar o WolfWP, beleza? Que eu vou falar um pouco mais na frente nesse guia aqui de migração. E na categoria de corrigido, a gente resolveu problemas com as páginas AMP, mais especificamente na questão do espaçamento lateral indesejado quando se usava anúncios no topo da site. Não era algo muito crítico, não comprometia alguma funcionalidade do seu site, mas acabava quebrando assim um pouco a lateral do seu site quando você estava utilizando páginas AMP e configurando o anúncio do topo. Agora, nessa versão, isso não acontece mais. O próximo item foi o problema na exibição do link de copyright do rodapé. Caso você não optasse por colocar um link ali, ainda assim estava gerando a tag HTML, estava gerando uma marcação incorreta ali alguns sistemas de validação. Isso foi corrigido. Nós também tivemos problemas com o WP Simple Builder que foram corrigidos. Foi a questão do espaçamento abaixo do elemento de vídeo causado pelo uso de plugins de lazy load. Ou seja, talvez você tenha até se deparado com esse problema ou talvez nem tenha percebido quando você criava uma página lá com o nosso build e inseria um vídeo e você estava usando algum plugin como por exemplo o WP Rocket ou Imagify ou algum outro plugin de lazy load que otimiza carregamento de imagem ou de vídeo, estava gerando um espaçamento indesejado lá embaixo do vídeo que acabava quebrando um pouco o site. Então isso também foi corrigido, beleza? E por fim, nessa categoria de corrigida, a gente teve diversas correções também a nível de código aí um pouco mais complexas. Então é isso, pessoal, essas aqui foram todas as mudanças que foram adicionadas nessa nova versão. E agora você deve estar se perguntando aí, principalmente se você for novo na questão das atualizações do WP, como é que você pode atualizar para essa nova versão? Toda vez quando sai uma nova versão, eu faço um post lá no meu site, francoelsoares.com.br, chamado Guia de Migração e Uso. O que é esse Guia de Migração e Uso? É um conteúdo em texto completo, passo a passo, do que você precisa fazer para conseguir atualizar para uma nova versão do WolfWP sem passar por algum problema. Então é muito importante que quando você acabar de assistir esse vídeo, você vá lá nesse guia antes de fazer qualquer coisa e ler ele por completo, beleza? Lá vão estar descritos 5 passos bem importantes. O primeiro é a questão da versão, você vai ter que anotar qual a versão você está. O segundo passo é a atualização, lá eu vou te mostrar realmente como atualiza o WolfWP, é de forma totalmente automática, não precisa você baixar mais nenhum arquivo. O terceiro passo é a questão dos plugins recomendados, muito importante, depois de você atualizar o WolfWP, também atualizar os plugins recomendados com base nas mensagens que vai aparecer lá para você. E o quarto passo, que é o que dá mais problema, que os usuários se esquecem de seguir, é a questão do cache. Quando você atualizar qualquer tema que for, não é algo só do WolfWP ou até algum determinado plugin, você precisa excluir o cache lá no servidor.
Caso contrário, você vai passar por problemas. E o quinto passo e último são as reconfigurações que você precisa fazer, que nessa versão aqui se destaca a questão de você salvar os anúncios novamente para corrigir aquele problema lá no shortcode, mas lá vai estar detalhado passo a passo do que você precisa fazer, ok? E por fim, lá no guia você vai encontrar a parte de uso, que é onde eu descrevo todos os tutoriais mostrando como utilizar esses recursos novos que foram inseridos aqui no UFWP, a questão de fixar menu, filtrar por categorias lá na página de box de informação e vários outros recursos que foram adicionados, beleza? Então é isso, pessoal. Se você gostou dessa nova versão, deixa o seu like e comenta aqui no vídeo, porque vai ser muito importante o seu feedback. Essa nova versão aqui prova isso, porque foi através do feedback de vocês que a gente conseguiu montar essa versão aqui, que vai com certeza te trazer mais resultados aí para o seu site. Valeu e até a próxima!